Aí em Hebreus 5 diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para tornar-se sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que o disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Só que dentro desses 6 versos, ele citou o Salmo 2 e deu um pulo no Salmo 110. Ele citou indiretamente o mundo vindouro, quando ele diz: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus já é sumo sacerdote hoje. O dia específico para ele limpar todos os nossos pecados e sair do Santo dos Santos para nos conduzir para a festa dos tabernáculos, que seria a próxima festa, está determinado no nosso futuro, e mesmo no milênio ele ainda será o sumo sacerdote e nós seremos reis e sacerdotes. Então, de maneira implícita, a ideia do mundo vindouro está aqui através do Salmo 110, que foi citado por ele. Na verdade, teria que estar nessa coluna, né? Para ficar mais direitinho. E aí que você percebe que a ideia do mundo vindouro, a ideia do dia da expiação, que está na frente, a ideia dos tabernáculos, está aqui na mente do escritor de Hebreus o tempo todo. Mundo vindouro sobre o qual estamos falando, vocação celestial, descanso do 7º dia, ainda ele continua falando isso. Aí eu coloquei uma perguntinha aqui, né? Atrasados. Eles estão atrasados. E nós? Será que nós estamos atrasados, como eles? Lembra, eles não tinham o Novo Testamento escrito. Tinha templo ainda. Não tinha Apocalipse. Nós estamos num tempo no qual não existe templo. Temos todo o Novo Testamento formado e ainda o livro de Apocalipse. Não era para nós já estarmos entendendo tudo isso? E ainda ensinando? Aí no verso 7, do 7 ao 10, ele diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá aí, irmãos, do 7 ao 10. Aí, do 11, aqui seria o próximo passo, né? Do 11 ao 14, eu coloquei aqui, estão sendo repreendidos. E nós? Eles estão sendo repreendidos porque estão atrasados. E nós? Será que nós estamos sendo repreendidos por essa mesma carta? Olha a continuação do que eu estava falando aqui. Verso 11 ao 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de se explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas
faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, se eles estão sendo repreendidos, nós também estamos. Hebreus 6, do 4 ao 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Mundo vindouro. Mundo vindouro. A ideia é a mesma. Se perguntasse para o escritor de Hebreus, escritor, você está falando ainda do mundo vindouro? Que você começou a falar em Hebreus 2? Ele iria falar, sim, ainda estou falando do mundo vindouro. Estou falando da vocação celestial, do descanso do sétimo dia e do sabatismos. Mundo vindouro. Entendeu, irmãos? Então acabamos essa primeira linha. Realmente essas coisas, elas são difíceis de se explicar, não são? Mas deu para entender agora, não deu? Se vocês forem ler, vocês vão entender. E por isso que a gente consegue essas conexões. A gente tem que ter uma certa memorização da palavra para fazer conexões, para poder meditar enquanto nós fazemos outras coisas. Porque não dá para ficar lendo o dia todo e muito menos ouvindo. Mas tem que dar um jeito, né? Aí agora, a gente entra aqui na segunda linha, né? Que seria o ponto 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas aqui é mais fácil. O mais grosso foi aqui em cima. Agora Hebreus 9. Vamos lá, do 1 ao 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Ele quer falar da primeira aliança, não quer? Para contrastar com a nova. E aí, de que dia que ele está falando? Presta atenção. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia, aí ele vai falar que pertencia às coisas aqui, né? Vamos resumir. E sobre ela os querubins da glória, sobre a Arca da Aliança, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Ele diz que pode falar tudo, os pormenores. Mas ele falou, agora não falaremos. E nunca mais falou. Porque isso daí era para nós falarmos. O Espírito Santo já usou a vida dele para dar todas as dicas. Nós podemos falar pormenorizadamente de todas essas coisas por causa de um homem como esse. Aí verso 6. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, no santo lugar, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano. Pronto, irmãos, basta até aqui. Uma vez por ano. Tá certo? Verso 11. Do 11 ao 14. Olha agora a virada que ele vai dar. Tá falando do dia da expiação, não tá? Presta atenção no verso 11, irmãos. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem defeito a Deus. Aqui está escrito sem mácula, mas a palavra que deveria estar aqui é sem defeito, para fazer conexão com o Cordeiro sem defeito que morreu na Páscoa. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Presta atenção no verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. Isso daqui é um erro grosso de tradução. A palavra já realizados é a palavra melo. É a mesma palavra que vai aparecer em Hebreus 10 como futuros.
Então, coisa futura não é coisa já realizada. Então, algum tradutor, algum copista, querendo interpretar o texto, querendo tirar uma aparente contradição, colocou bens já realizados. Porque, às vezes, o escritor de Hebreus coloca como se já foi feito, né? Porque ele diz que fez uma redenção eterna. Obtido uma redenção eterna. Então, como o escritor de Hebreus colocou a redenção eterna como já realizada, o tradutor, o que me dá a entender, né? Que o tradutor ou o copista olhou para o verso 11 e, ao invés de colocar bens futuros, colocou já bens já realizados. Mas ele não entendeu a carta toda para ele ter feito isso. Isso aqui é um erro. Isso é fato. Então ele está querendo dizer aqui que Cristo, como o sumo sacerdote dos bens futuros, mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, o seu próprio corpo, não feito por mãos, como foi feito o tabernáculo ou o templo, ou os templos. Quer dizer, não desta criação, porque foi Deus que fez o homem. Aí ele fala que ele entrou no Santo dos Santos, no céu. E o homem está relacionado com o céu. O homem não foi feito para ser terreno. Ele foi feito para ter o chamamento dele e a habitação dele celestial, com o corpo glorificado. E aqui ele está praticamente dizendo que o dia da expiação, que se fazia ano após ano no livro da lei, fala de coisas do futuro. E aí, irmãos, lemos do 11 ao 14, aí eu fiz uma conexão aqui do verso 11 até Hebreus 10, 1. Vamos ver a conclusão? Hebreus 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, sombra dos bens vindouros. Se eu clico nessa palavra vindouros, está a palavra melo. Por que aqui, em Hebreus 9, verso 11, ele colocou bens já realizados? Sendo que em Hebreus 10, 11, fala bens futuros. Então, Hebreus 9, verso 11, está sendo ligado com Hebreus 10, verso 1. Ele está em Hebreus capítulo 10 acrescentando coisas sobre o que ele falou no 9. Mostrando para o povo que o dia da expiação está no futuro. E o que isso tem a ver com o assunto todinho do vídeo? Porque o dia da expiação é a sexta festa que nos leva para os tabernáculos. A palavra tabernáculos não aparece nessa carta, mas no lugar da palavra tabernáculos está essas palavras aqui. Mundo vindouro, vocação celestial, descanso do sétimo dia, sabatismos, mundo vindouro. É isso. Essa é a ideia dele. Ele está querendo dizer que o sumo sacerdote não é o terreno, é o celeste, e eles estavam perdendo essa revelação, que o sangue de animais não perdoa pecados, que era sombra, a realidade é Cristo, e que Cristo entrou no céu, ou seja, no Santo dos Santos, e que um dia vai descer. E quando ele descer, qual é o próximo trabalho dele? É claro que ele tem trabalho de destruir as nações, de arrebentar com o reino da besta, mas logo ele tem que estabelecer os tabernáculos. Tá vendo? Então, como eu não vou crer no milênio literal? Já que 7 festas entram em sincronia com 7 dias da criação, tem 7 trombetas, tem 7 igrejas. Essas coisas parecem não estarem relacionadas, mas estão. Entendeu, irmãos? Então, em Hebreus 10:1, ele fala bens futuros, que é o dia da expiação. E aqui, entre aspas, tabernáculos. Aí a gente lê dos versos 11 ao 14, depois do 15 ao 19, em Hebreus 10. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem tirar pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Tá vendo? Aqui ele cita o Salmo 110. No
capítulo 1, ele citou como se já tivesse acontecido. Em Hebreus 10, ele mostra que ainda não ocorreu. Claro, não é contradição, mas é a revelação de ter na mente a presciência de Deus. Então Deus pode falar de coisas ainda futuras como se já tivesse ocorrido. Hebreus 8, verso 1. Não está aqui, né? Mas eu senti necessidade de acrescentar. Hebreus 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ele está dizendo aqui, ora, o essencial das coisas que temos dito. Ele falou sobre o mundo vindouro, vocação celestial, sétimo dia, sumo sacerdote, mostrou a superioridade do Filho sobre os anjos, sobre Moisés, o tabernáculo, sobre Arão, sobre a própria aliança em si, sobre Josué, sobre tudo. Mas tudo isso, o ponto principal era ele relembrar ao povo que o sumo sacerdote estava no céu e que esse dia da expiação estava no futuro. E por isso que, a partir de Hebreus 8, ele vai focar nesse dia da expiação, ao ponto de quando chegar em Hebreus 9, ele falar detalhes do dia da expiação, e em Hebreus 10 ele conclui os assuntos. Bom, fechamos Hebreus 10. Eu acrescentei aqui nesse vídeo Hebreus 8. Hebreus 11, não vai precisar ler, ele vai dar exemplo das pessoas que venceram pela fé, em contraste da lei. E aí eu coloquei aqui que todos estão guardados para o dia da redenção. Então, tudo que ele vai falar em Hebreus 11, ele vai concluir nos versos 39 e 40. E Hebreus 11 está relacionado com tudo o que ele está falando, querendo dizer, os vencedores vencerão pela fé e não pela lei. Pessoas no tempo da antiga aliança não venceram? Davi não venceu? Josué não venceu? Todas as pessoas que ele citou que viveram antes da lei e que viveram no tempo da lei, que ele diz que não haveria tempo suficiente para ele falar de pessoas que venceram pela fé. No tempo da lei, mesmo assim, venceram pela fé. Antes da lei, ele citou, por exemplo, ali Abraão, ele citou primeiro Noé, citou Enoque, citou Noé, citou Abraão, viveram antes da lei e venceram pela fé. Depois ele citou alguns outros no tempo da lei e venceram pela fé. Então, para que veio a lei? Paulo explica, por exemplo, em Gálatas 3, a lei veio por causa das transgressões, para servir de aio para nos conduzir a Cristo. O escritor de Hebreus aqui está fazendo quase a mesma coisa. Está mostrando que a lei veio para nos conduzir a Cristo. E aí vamos ler o verso, Hebreus 11 primeiro. Vamos ler os versos 42, 39 e 40. Ora, todos estes que tiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que ele quer dizer com isso? Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé, e não pelas práticas das obras da lei, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, nem Abraão herdou a terra ainda, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Deus queria que nós estivéssemos nesse plano perfeito dele, para que eles, todos aqueles que ele citou da fé, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que significa ser aperfeiçoados na ideia do escritor de Hebreus no geral da carta? Mundo vindouro, vocação celestial, descanso do sétimo dia, sabatismos, dia da expiação. Todos nós seremos aperfeiçoados quando o Senhor voltar do céu. Tem pessoas que acham que vão ser aperfeiçoadas 7 anos antes das outras. Mas Deus falou para Daniel que ele receberia a recompensa dele no último dia. No fim dos dias, né? Que seria o último. Então, eu não acredito que nós vamos ser aperfeiçoados 7 anos antes do que os outros, já que nós tivemos tanto benefício na base dos escritos deles e na base
dos testemunhos que eles viveram. Ainda que no tempo da antiga aliança, no tempo da tipologia, eles deram grandes testemunhos de Deus. Ok, fechou? Hebreus 11. Agora Hebreus 12, do 18 ao 24. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não as falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, ele está citando aqui, né? Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Aí o escritor de Hebreus continua. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Aí o escritor de Hebreus faz o contraste. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia. Não é a igreja universal não, viu? A universal assembleia. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus. E ao Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala Abel. Você percebeu que todas essas coisas que ele está falando aqui não aconteceram ainda? Mas ele fala, vocês têm chegado. A nova Jerusalém, ela não desceu ainda. Chegada aos espíritos dos justos aperfeiçoados, nada disso aconteceu. Mas ele está mostrando que pela fé você entra nesses pontos. Todos esses pontos que ele citou em Hebreus 12, que nós poderíamos até enumerar, no próximo estudo eu já vou apagar isso daqui e vou enumerar os pontos aqui. Estou deixando até anotado para mim mesmo, né? Estou falando aqui para eu, na hora da edição, anotar. Esses pontos aqui estão relacionados ao descanso do sétimo dia. Sabatismos. Ao mundo vindouro, que vai acontecer esses pontos. Está certo que a Nova Jerusalém desce depois de 1000 anos, e não antes, mas nós já seremos participantes de uma vida eterna. Na ressurreição dos santos. Porque a igreja é as primícias de toda a sua criatura. No milênio se cumpre plenamente muitas das profecias que às vezes você lê e pensa que já se cumpriu. É no milênio que todas as famílias da terra serão abençoadas. Já viu essa promessa? Parece que ela se cumpre agora, né? É claro que nós estamos sendo benditos em Cristo. Mas todas as famílias da terra estão sendo benditas? Não. Mas no milênio, como nós vamos reger as nações, os pecados serão punidos e não haverá pecados semelhantes a esses que acontecem aqui nesse mundo, e nem haverá a mesma quantidade, nem tem como se comparar, todas as famílias da terra serão benditas. Se você parar para pensar, se o mundo hoje praticasse apenas 2 mandamentos de Deus, já iria haver uma grande diferença. Se o mundo resolvesse praticar não matarás e não adulterarás, não seria lindo o mundo? E se o mundo praticasse não matarás e não roubarás? Não teria roubo. E aí? E se Deus tivesse uma ideia de quando o homem roubasse, ele morresse na hora, e o mundo soubesse por testemunhos de que quando o homem rouba, ele morre? Ou seja, só morre se roubar. E ninguém mata. E se o mundo, por acaso, obedecessem apenas 3 dos 10 mandamentos? Não matarás, não roubarás e não adulterarás. Não iria parecer um paraíso já? Agora imagine o mundo praticando 10 mandamentos. Talvez vocês não pararam para meditar na glória do mundo que há de vir. Então, de fato, se cumprirá, todas as nações da terra serão benditas. Essas coisas aqui, o mundo vindouro, estão todas relacionadas. Aí, irmãos, em Hebreus 12, ele fala que sangue da aspersão e a Nova Jerusalém. Pessoas só entrarão na Nova Jerusalém se tiver o sangue da aspersão, e o sangue da aspersão é o mesmo assunto que ele está falando em Hebreus 10, sumo sacerdote dos bens futuros,
que é o dia da expiação, um tempo que está bem perto da entrada do mundo vindouro. Porque ninguém entra no mundo vindouro se não passar pela expiação de Cristo. Em outras palavras, ninguém entra na festa dos tabernáculos se não passar no dia da expiação. E antes da expiação tem trombetas. São essas três festas que faltam ser cumpridas. Aí em Hebreus 13, irmãos, por uma questão de resumo, porque está muito grande, ele vai fazer um contraste entre a Jerusalém terrena e a Jerusalém celeste. Ele vai dizer que nós não temos aqui cidade permanente, mas esperamos a que há de vir. E em Hebreus 1, para fechar o estudo. Toda a ideia vai estar resumida aqui, ó. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Quantas coisas tem aqui? Por isso que eu quero fazer um próximo estudo. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. Resumiu toda a palavra de Deus. Desde o primeiro dia da criação até o 7º. Todas as festas estão aqui. Tudo que ele há de falar, está tudo resumido aqui. Aqui tem a soma de muitos profetas. A soma, a multiplicação, para chegar num resultado desse. E aqui a gente finaliza o estudo. Tá bom, irmãos? Então, no próximo estudo, eu vou falar sobre Hebreus 1 e as informações que estão contidas em Hebreus 1. Vai ser um estudo que não vai passar de 20 minutos, eu acho, porque vai estar na lousa. E eu vou refazer também esse estudo, vou mudar algumas coisinhas aqui, aproveitar a lousa, acrescentar informações. As coisas que eu falei aqui, eu vou tentar não repetir nos outros estudos. E aí eu vou até acrescentar algumas linhas, porque esse estudo aqui, esse estudo sendo entendido, esse estudo reprova algumas linhas. E são linhas que prejudicam a mentalidade do povo de Deus. Eu tentei me esforçar ao máximo para não ficar citando essas linhas aqui, mas eu não posso deixar de citar. Então, nos próximos estudos eu dou uma enxugada aqui nas informações, acrescento outras. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Obrigado por ter assistido até aqui. Se vocês tiverem sugestões de estudo e até mesmo um jeito de aperfeiçoar a lousa, vocês podem comentar também, tá? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Yeshua. Deus abençoe.